Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 21, lá no finzinho do capítulo. Hoje eu quero ler com vocês os versos 30 e 31. E antes de ler esse texto, convidar desde já você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal e estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Deixa o like nessa transmissão e vamos que vamos, porque Deus vai falar conosco. Provérbios capítulo 21, versículos 30 e 31, vai estar escrito assim: Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Mais uma vez, não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Gente, esses dois versículos, eles nos trazem três grandes lições. São dois versículos e três grandes lições que eu separei para a gente conversar aqui e certamente são lembretes de Deus para o nosso coração. Primeira grande lição aqui é a limitação da sabedoria humana. Nós que o versículo 30 traz um contraponto entre a sabedoria humana, o discernimento humano, os planos humanos e o Senhor. Se você colocar o máximo, o ápice, o auge da sabedoria humana e do outro lado colocar o Senhor, não dá nem jogo, né? Não dá nem pro cheiro, como a gente costuma dizer no ditado popular. Porque o Senhor, ele é muito mais sábio, ele é muito mais poderoso, ele é muito maior, ele é muito mais forte, não há nem comparação de Deus para com o ser humano. Em outro trecho da Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, né? Inclusive, quem escreve esse texto vai dizer assim, olha, eu tentei entender. O salmista Davi vai dizer isso, eu tentei entender os seus pensamentos, eles são muito mais altos, eles fogem à minha compreensão. A gente não tem nem estrutura física, bioquímica, emocional, espiritual de lidar com a altura do pensamento de Deus. Um exemplo assim muito diminuto, ridículo de pequeno, mas que nos ajuda a entender um pouquinho, seria, por exemplo, o entendimento, a capacidade cognitiva de um adulto saudável para com um recém-nascido. A diferença de conhecimento linguístico, conhecimento matemático, conhecimento emocional, de experiência de vida é infinitamente incomparável. Esse é um exemplo muito pequeno, que a distância de Deus para com o ser humano é muito maior que a distância de um adulto para com a criança. Então, se você colocar de um lado a sabedoria humana completa, você no auge da sua sabedoria, pega aí, o dia que você falou, Thiago, esse dia aqui foi o dia em que eu fui mais sábio em toda a minha vida. Eu acertei tudo, eu pensei tudo certo, eu adivinhei tudo, eu fiz todas as decisões corretas da minha vida nesse dia. Nesse dia de auge aí, você não chega nem aos pés do Senhor. Não é à toa que lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Quando você fala assim, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, de um modo bem mastigado para a gente entender aqui, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, ó, o menor nível de Deus é muito mais sábio do que o maior nível de sabedoria do homem. Então, esse trecho aqui de Provérbios, capítulo 21, versículo 30, nos lembra disso. A limitação da nossa sabedoria. E talvez alguém diga assim, poxa, Tiago, mas não seria legal a palavra de Deus falar do quanto a gente é capaz, de assim, olha, você pode, você consegue, vai para cima, você vai vencer? E na verdade, gente, a nossa força, ela reside na nossa confissão de incapacidade. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus, ele nos dá vitória pela força dele. Se você for estudar, por exemplo, a nação de Israel durante todo o período bíblico, até hoje, na verdade, né? Mas Israel continua sendo uma nação territorialmente pequena, a população de Israel como nação, como país, né? Uma população pequena.
Mas você for estudar ainda na história do Antigo Testamento, período ali do Egito, período do deserto, o período da Terra Prometida, toda a história, Israel sempre foi uma nação pequena, uma nação de poucas pessoas, poucos habitantes mesmo. Sempre foi uma nação diminuta. Então, o poder militar de Israel não residia na capacidade bélica necessariamente, não residia no talento dos soldados, residia no Senhor. Eles iam para a guerra confiando no Senhor. Então, a nossa força, de fato, ela começa com um atestado de incapacidade. Você chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu reconheço a minha completa incapacidade. Eu reconheço a minha completa incapacidade de fazer as mínimas coisas sem o Senhor. Né? Eu sempre digo aqui, quando eu vou ministrar adoração musical na igreja, com a banda, seja na igreja local, seja em outros lugares, toda vez que eu estou com um grupo de pessoas, né, não estou sozinho, eu faço questão de declarar audivelmente. Quando eu estou sozinho, eu oro em silêncio mesmo, em pensamento, mas quando a gente está orando por um grupo, é interessante a oração ser audível, para as pessoas ouvirem e concordarem. Eu sempre falo assim: Senhor, nós confessamos aqui o que está escrito na sua palavra. Sem ti, nada podemos fazer. Principalmente porque a música, ela é uma das atividades que requer um certo domínio técnico, né, do ser humano. A pessoa tem que saber tocar o violão, a guitarra, o teclado. Então, uma ação mínima ali na voz e tal. Não precisa ser ultra, mega power, mas tem que ter um domínio. Só que a gente pega a oração e vai assim: Senhor, nós confiamos que toda essa nossa, entre aspas, sabedoria humana é insuficiente. E nós colocamos a nossa insuficiência no seu altar, para que, através da nossa insuficiência, o Senhor venha suprir as nossas necessidades, suprir as nossas lacunas. E é aí que você fica forte. É aí que você se enche do poder de Deus. Você se esvazia para se encher do Senhor. Então, essa confissão de incapacidade, ao contrário do que muitos pensam, ela não é frustrante. Ela, na verdade, é o início, é o primeiro passo que vai te fortalecer. É você reconhecer a sua dependência de Deus. Então, a primeira coisa, a primeira lição que esses versículos nos ensinam é a limitação da sabedoria humana. E a gente vai para o versículo 31 e a segunda coisa é nesse termo aqui, ó. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Então aqui a gente começou falando que nós dependemos de Deus, que a nossa força vem de Deus, que a vitória vem do Senhor, que o Senhor que luta por nós. Mas o versículo 31 vai dizer que há um preparo. Há um preparo para a batalha. Há um preparo do cavalo, e nesse caso aqui o cavalo é um instrumento, uma ferramenta de guerra, certo? Naquela época não existiam ainda tanques, não existiam aviões, não existiam os drones que são muito utilizados hoje. Então, batalhar em cima de um cavalo dava uma grande vantagem militar. Até hoje, inclusive, várias companhias militares, né, polícia militar, brigada militar, elas utilizam ali um componente tático de gestão de segurança pública através de agentes de segurança montados a cavalo. E tem ali uma vantagem grande, tanto para ver o campo de visão está mais alto, né, quanto realmente para o combate, para você dispersar, para você agrupar, para você comandar uma multidão. Então, prepara-se o cavalo para o dia da batalha. A segunda grande lição aqui, gente, é a nossa responsabilidade de estarmos preparados. Mas aí talvez você diga assim: Tiago, mas você não falou que nós dependemos de Deus? Sim, esse mesmo Deus que nós dependemos, esse mesmo Deus que nós confiamos, esse mesmo Deus que se revela na palavra do Pai, ele sempre, em toda a Bíblia, em todo momento, ele está nos convidando para nós fazermos a nossa parte. Afinal de contas, Deus, ele opera em parceria com o ser humano. E ele escolheu fazer isso. Eu te pergunto, Deus depende de mim para falar com você? Não. Mas que bênção é que nós estamos aqui conversando através da palavra e num momento devocional como esse, Deus fala com você, certo? Deus fala comigo. Então, nesse momento aqui, a gente está tendo um privilégio de sermos instrumentos, de sermos ferramentas, de sermos canais de Deus. O Senhor não depende de nós, mas Ele conta conosco. Por quê? Porque Ele nos ama tanto que Ele quer nos inserir no que Ele está fazendo. Eu sempre uso o exemplo de um pai, um adulto, que está ali lavando seu carro. O pai está lavando o carro. E aí tem a criança que vê ali a mangueira, a água espirrando, vê a espuma do sabão. E a criança ela quer brincar com aquilo tudo ali, ela pede para o pai para poder ajudar. E às vezes a criança não ajuda coisa nenhuma, a criança às vezes até atrapalha, né? Mas o pai insere a criança ali porque o pai quer ter aquele momento com a criança. Ele quer ver a criança brincando ali, mexendo na espuma, brincando com a mangueira, com a água, espirrando e tal. Então o pai, ele por amor insere o filho.
Ele depende do filho para lavar o carro? Não. Mas por amor, ele insere o filho e gera, nesse caso, nesse exemplo, uma memória emocional. Pode gerar uma lição, pode gerar um aprendizado, pode gerar ali um momento compartilhado junto, relação, fortalecimento da relação. Com Deus a mesma coisa e muito mais. Então, enquanto nós estamos inseridos no que Deus está fazendo, a gente está aprendendo, está crescendo, está se relacionando com o Senhor. É por isso que Deus deixa essa lacuna para nós fazermos a nossa parte. Então, esse termo aqui, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, significa justamente a nossa responsabilidade da preparação humana. Se você é um estudante, você vai ter que se dedicar para poder fazer uma prova. Se você é um profissional, você vai ter que desenvolver habilidades. Se você é um pai, você vai educar seus filhos com sabedoria. Então, tudo que Deus confiou em suas mãos, use bem, desenvolva, coloque para frente, honre aquilo que Deus te confiou. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu aqui é a limitação da nossa sabedoria. Segunda coisa, a responsabilidade da preparação humana. Agora, perceba, olha que interessante. A limitação da sabedoria e a responsabilidade humana andam juntas. Deus te dá uma responsabilidade e ao mesmo tempo ele diz assim, a sua capacidade é limitada. Aí você pensa, não, Senhor, não é possível. Como é que o Senhor me deu uma responsabilidade, sendo que eu não tenho capacidade sozinho? Justamente para que nós possamos fazer em parceria com o Senhor. Para que a gente possa depender do Senhor. Existe um conceito chamado zona de graça. Eu já falei isso algumas vezes aqui no Devocional. Quem já assiste das antigas aqui já deve ter visto eu falar pelo menos uma vez. Já tem um tempo que eu não falo sobre zona de graça. E zona de graça, basicamente, é o lugar onde você está completamente na dependência do Senhor. É o lugar onde as suas capacidades elas não são tão altas, mas os seus resultados são extraordinários. Está completamente na dependência do Senhor. Essa é a sua zona de graça. Na zona de graça, você vai fluir, você vai render, você vai frutificar, você vai prosperar muito mais do que na sua zona de conforto, do que na sua zona de domínio. É melhor você estar fora da sua zona de conforto e fora da sua zona de domínio, mas com o Senhor te abençoando, do que você confiar na sua sabedoria, no seu planejamento, no seu discernimento, sem o Senhor. Entende? Pegou alguma coincidência aqui? Justamente o versículo 30. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor, que possa prosperar sem o Senhor. Então, para a gente fechar, o último trecho do versículo 31 é do Senhor que vem a vitória, é o Senhor que dá a vitória. Ou seja, isso fala sobre a soberania dos resultados divinos. Então, no momento em que você estiver fazendo a sua parte, que você estiver se dedicando, que você estiver se entregando, não roube a glória de Deus. Não pense em nenhum momento que aquilo aconteceu por sua causa, porque você é bom, porque você faz, porque você é isso, porque você é aquilo. Não. Glorifique ao Senhor. A honra é dele, a glória é dele, a oportunidade que a gente deu foi ele, a capacidade que a gente deu foi ele. E quem te livrou, quem te abençoou, quem te saciou foi o Senhor. Nós somos completamente dependentes dele para tudo o que nós fazemos. E quem está falando isso aqui, gente, não Zé Mané qualquer. Estamos falando aqui de um dos homens mais sábios da história. Estamos falando aqui de um dos reis mais bem-sucedidos em seu reinado em toda a história. Estamos falando aqui de uma figura que é respeitada não só no cristianismo, no judaísmo, mas também em outras civilizações, em outras crenças. A figura de Salomão é uma figura central, venerada, né, como símbolo de conhecimento, como símbolo de revelação, como símbolo de sabedoria. Então, não é um Zé Mané qualquer. É alguém que teve grandes responsabilidades, que teve grandes desafios e teve também grandes resultados. Então, quando Salomão fala aqui, ó, confie no Senhor, pode ter certeza. Esse cara aqui era muito inteligente, era muito poderoso, era muito rico, era muito cheio de muitas qualidades que poucos seres humanos têm. Mas ele confiava plenamente no Senhor. Quando Salomão ora a Deus, que Deus dá ele sabedoria, né? Ele pede ao Senhor sabedoria para poder fazer justiça ao povo, ele pede sabedoria para poder ajudar o outro, ele pede sabedoria para poder abençoar o outro. Então, tudo isso mostra a completa dependência dele, a dependência de Salomão. Ele depende de Deus para poder fazer as coisas mínimas de um governo, para poder gerir bem o reinado de Israel. Assim também é com a nossa vida. Então, gente,
Eu tenho até um negócio que eu poder falar, rapaz, mas deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Já tá com o horário um pouquinho avançado. Se eu entrar nisso aqui, vai demorar um pouco, pode até tirar o foco desse tema devocional. Então eu quero fechar com 3 frases aqui. 3 frases. Para recapitular, você que chegou agora, tá? Pega sempre do início. Você que chega assim no meio do devocional, pega o devocional do início. É novo por aqui? Se inscreve no canal, deixa o like, mas volta lá do início para você pegar todo o contexto. Primeira coisa, reconhecer a nossa limitação, a limitação da nossa sabedoria. Quando você reconhece a sua fraqueza, é o primeiro passo do seu fortalecimento. Reconheceu a fraqueza? Primeiro passo do seu fortalecimento. Já reparou uma pessoa que não vai para academia? E aí fala assim, ó, poxa, para que ir para academia? Eu vou pagar para pegar peso. Pô, isso aí eu já trabalho o dia todo, pego peso em casa, pego peso na rua. Já tô aqui todo cansado, cheio de coisa para fazer. Isso aí é o mínimo, não preciso de academia. Aí a pessoa vai na academia o primeiro dia. Pega um pezinho mínimo ali, pezinho ridículo, 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos. Aí faz uma série, né? 3 de 10. Meu irmão, no outro dia o braço tá todo travado. Aí a pessoa não entende como. Eu peguei um peso pequeno, mas a pessoa não sabia o quanto ela estava precisando fazer aquela atividade. Então, assim também somos nós. A gente muitas vezes não sabe o quanto a gente precisa de Deus. Então, essas situações a qual Deus nos coloca, onde a gente reconhece a nossa fraqueza, se reconhecer a sua necessidade é o primeiro passo. Você buscar mais, para você encontrar mais no Senhor. Então, a primeira coisa, reconhecer a nossa limitação de sabedoria humana. A segunda coisa, a responsabilidade da preparação humana. E a terceira coisa, a soberania divina nos resultados. A vitória vem do Senhor. O homem prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Até vi um exemplo interessante, onde falava assim, o engenheiro ele pode saber tudo de engenharia, projetar um prédio, mas ele não domina os terremotos. Ele não sabe o tipo de terremoto que pode vir. Pode chegar e pode ter preparado ali um material, uma estrutura. Não, essa estrutura aqui resiste a todos os terremotos que já existiram. Mas pode vir um mais forte, que nunca veio antes, e destruir tudo. Pode vir um tsunami, pode vir uma situação circunstancial que o homem não domina. E cá para nós, o que é que a gente domina, né? A gente domina quase nada. A gente tem essa falsa ilusão que a gente domina tudo. Não, já que eu planejei, que eu projetei, que eu isso, que eu aquilo. A gente faz a nossa parte. Mas realmente conduz, quem governa todas as coisas é o Senhor. Então, em tempos de sucesso, reconheça a mão de Deus e mantenha a humildade. Em tempos de fracasso, confie que Deus pode usar até mesmo as derrotas para os seus propósitos. E em tempos de incerteza, descanse na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar ao Senhor? Antes de orar, like nessa transmissão. Seu like faz muita diferença. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. A gente tem um grupo fechado no WhatsApp, onde eu envio diariamente o link dos nossos devocionais. Isso te ajuda muito a ser constante conosco. E também durante o dia, né? A gente faz o devocional pela manhã e durante o dia, lá no grupo, só no grupo de WhatsApp, eu coloco as minhas anotações pessoais ali, um material em PDF para você estudar e aprofundar ainda mais no texto. Então, para ter acesso a tudo isso, venha para o nosso grupo de WhatsApp, o link está fixado nos comentários e também no topo do chat, tá bom? É grupo fechado, ninguém vai ficar te chamando no privado, ninguém vai ficar mandando mensagem aleatória, só eu mando mensagem lá. De manhã a gente manda o link do devocional que você está assistindo agora e de tarde manda um PDF com as anotações do devocional. Por que você não manda tudo de vez, Thiago? Porque no WhatsApp, você só consegue ver a mensagem a partir do momento que você entrou no grupo, certo? Então, se, por exemplo, você terminar esse devocional, eu mandar o material logo, as pessoas que assistiram durante o dia e entraram no grupo não vão ter acesso. Então, eu espero, durante a tarde, no finalzinho da tarde, eu mando ali o material para o pessoal estudar. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por essa direção. E eu te peço a tua ajuda, Senhor, o teu suporte, o teu auxílio, a tua revelação, para nos ensinar, primeiro, a nossa responsabilidade daquilo que o Senhor nos confiou, mas também nos ensinar a nossa incapacidade, nos mostrar que sozinhos nós não iremos dar conta. Mas também, Pai, reacender a chama de esperança no nosso coração, de que nós temos o Senhor.
de que aquele que nos enviou nos patrocina, nos sustenta, nos ajuda, nos ensina. Nós temos o Senhor para poder nos ajudar nas missões que o próprio Pai nos confiou. Nos ajuda, Deus, dentro de cada missão pessoal. Eu sei que cada um tem as suas. Pode ser que alguém aqui tenha esses desafios no campo do estudo, outros no campo da profissão, outros em outros campos. Em todos eles, nós dependemos e confessamos completamente nossa dependência do Senhor. Como está escrito na tua palavra, nós declaramos aqui como um corpo, como família, nós declaramos: sem ti nada podemos fazer. Somos completamente dependentes de ti e nos entregamos a nossa insuficiência, a nossa limitação no seu altar, para que através dessa insuficiência o Senhor faça o que é suficiente. Através dessa fraqueza, o Senhor mostre a sua força. Através da nossa limitação, o Senhor mostre a sua superação, os seus milagres, o seu poder eterno. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui qual foi a parte que mais falou teu coração. Teu feedback é muito importante. Faça um desafio especial hoje. Lembrou de alguém? Manda esse devocional para essa pessoa, onde certamente Deus vai falar muito com ele e com ela também. Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.